Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um comparativo de rentabilidade entre dois produtos de investimento, os fundos imobiliários e imóveis físicos. Então o vídeo de hoje é um vídeo bem mais rápido, bem mais direto, onde eu apresento a comparação entre rentabilidade em você investir em um imóvel físico ou você investir em fundos imobiliários. Se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, vantagens e desvantagens, eu tenho outros vídeos aqui gravados no YouTube, certo? Vocês podem ficar à vontade para assistir esses vídeos aí e comentar também o que você achou sobre eles. Mas esse vídeo de hoje, ele vai ser direcionado exclusivamente para o comparativo de rendimento, certo? Entre esses dois investimentos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, roda a vinheta. Então pessoal, eu trouxe esse slide aqui para poder ilustrar para vocês de forma melhor, certo? De forma mais tranquila, esse comparativo que eu trouxe para vocês. Então eu já vou mostrar para vocês aqui quais são os imóveis que a gente vai comparar. Eu pesquisei aqui na minha região, na minha cidade, certo? 3 imóveis de um médio para alto padrão, beleza? Então eu pesquisei esse imóvel aqui, trata-se de um apartamento de 2 quartos. É o Josman Celino Residência, no bairro do Itararé, um bairro mais nobre aqui também da cidade de Campina Grande, na Paraíba, certo? É um imóvel de classe média, vamos dizer assim, um imóvel de seus 70 metros quadrados, com 2 quartos, uma suíte, um apartamento bacana, um apartamento legal. Trouxe uma casa simples também de condomínio, certo? Um condomínio fechado, de classe média, uma casa no caso de seus 96 metros quadrados, mais um nível de construção elevado, certo? Essa casa está localizada no Montville Residência, no bairro das Malvinas. E o imóvel 3 é um apartamento no residencial Ivan Farias, no bairro da Prata, um bairro bem conhecido aqui na minha cidade, certo? Por se tratar de um bairro com muitos hospitais, clínicas, etc. Um bairro mais central, então é bem valorizado normalmente os imóveis nessa região. E eu trouxe aqui para vocês o valor de cada um dos imóveis se você fosse comprar esse imóvel e o valor cobrado de aluguel de cada um deles também. Então esse imóvel aqui que eu pesquisei, ele custa R$254 mil para você comprar um imóvel desse, certo? Um apartamento desse. E o aluguel que é cobrado em média sobre esse imóvel gira em torno de R$1.200. Esse imóvel 2, que seria essa casa num condomínio fechado, certo? Uma casa de classe média, como eu falei para vocês, hoje ela custa em torno de R$420 mil, através da pesquisa que eu fiz, certo? E o pessoal cobra aí um aluguel em torno de R$2.000 por mês, fora as outras taxas que incidem do condomínio, beleza? E o imóvel 3 que eu trouxe para vocês, que seria esse apartamento já um pouco mais requintado, certo? Ele custa R$480 mil, é um imóvel de seus 3 quartos, e o aluguel normalmente que o pessoal cobra sobre esse imóvel gira em torno de R$2.500. Então qual é a lógica dessas informações que eu trouxe aqui para vocês? É a gente fazer o comparativo se, ao invés de você comprar um imóvel desse, nesses valores que eu apresentei, você pegasse esse dinheiro, aplicasse em fundos imobiliários, qual seria a rentabilidade que você teria? Ou seja, qual seria o seu aluguel médio com o mesmo valor investido, só que em fundos imobiliários? Então, eu trouxe o comparativo entre 3 fundos imobiliários para a gente fazer essa comparação. Então o imóvel 1, que é aquele imóvel que custa R$254 mil e possui um aluguel de R$1.200, eu fiz o comparativo de todos os 3 imóveis, na verdade, com 3 fundos imobiliários. O IRDM11, esse é um fundo imobiliário que ele investe um pouco em dívida também, certo? Em desenvolvimento. Então ele normalmente custeia dívidas de construções de empreendimentos imobiliários, seja resorts, shoppings e etc. Existe o KIZU11, que é um fundo imobiliário que ele diversifica o seu investimento em outros fundos de investimento imobiliário, beleza? E o TRXF11, que ele tem um fundo imobiliário mais voltado para a parte varejista. Ele tem diversos galpões, vamos dizer assim, imóveis alugados a empresas como Açaí Atacadista, Pão de Açúcar, entre outros estabelecimentos. São por volta de 47 imóveis que ele tem distribuídos por todo o Brasil aí, que são alugados normalmente para essa rede com aluguéis bem extensos de no mínimo pelo menos 15 anos. Então, eu comparei o investimento, por exemplo, do imóvel 1
de 254 mil reais, certo? Ele custa. Então eu fui lá e fiz a seguinte conta. Se eu comprasse 254 mil reais de RDM11 hoje, quanto é que RDM11 iria me pagar em média por mês? Então, IRDM11 ele custa por volta de R$ 107,85 cada uma cota. Então, eu dividi esse valor pelo valor da cota, achei o valor total de cotas que eu conseguiria comprar de RDM11 e calculei o rendimento médio que esse fundo imobiliário te paga por mês. E eu achei esse valor aqui. Se você investisse os 254 mil reais em RDM11, você receberia um aluguel médio mensal de R$ 2.496,43. Então você vê que é o dobro do aluguel que essa pessoa tem nesse imóvel lá localizado, como eu mostrei para vocês, que ela recebe de rentabilidade. Então a gente já consegue ver de cara que a alocação, no caso, de investimentos em fundos imobiliários, ele já se torna muito mais rentável do que nesse primeiro imóvel físico que eu trouxe aqui para comparar com vocês, certo? Então, eu fiz o mesmo trabalho com os outros dois fundos imobiliários, com o Kizu e com o TRXF11, certo? Eu fiz o cálculo, no caso, do mesmo valor investido em cada um desses fundos e fui calcular a rentabilidade que cada um deles iria me entregar. E o Kizu 11 iria entregar uma rentabilidade de R$ 2.084,81, ou seja, mais de R$ 800 acima do valor do aluguel do imóvel 1. E o TRXF11 iria te pagar R$ 1.776,16, ainda assim R$ 576 acima do aluguel desse imóvel lá que eu mostrei para vocês. Então, seguindo a mesma lógica, o imóvel 2 fiz o mesmo cálculo, certo? Quase que o dobro do valor. Em todos os casos, aqui no caso também do Kizu 11, a gente já viu uma rentabilidade interessante também, R$ 1.283 acima do valor que é cobrado desse imóvel. Então, com esse comparativo, com o comparativo desses três imóveis, como vocês conseguem ver nessa planilha aqui, a gente consegue ver que o investimento em fundos imobiliários, ele consegue te entregar um retorno muito mais elevado, sem contar com todos os outros benefícios que o investimento em fundos imobiliários ele pode trazer para você. Como, por exemplo, eu posso citar, se você desejar vender um imóvel físico, você sabe que é muito mais trabalhoso. Se você quer comprar um imóvel físico, você sabe também que é muito burocrático. E os fundos imobiliários, eles simplificam todo esse processo de investimento em imóveis. Então, eu não estou falando aqui de você comprar um imóvel para morar. Eu estou falando do investimento em imóvel, certo? Para você ter uma rentabilidade. Então, eu consegui provar para vocês aqui, certo? Existem diversos outros produtos de fundos imobiliários que têm uma rentabilidade tão interessante também quanto esses três produtos que eu trouxe para vocês. Esses três produtos são exemplos de fundos imobiliários que, por exemplo, eu tenho em minha carteira, mas que eu quero já deixar bem claro que isso não é uma recomendação de compra desses ativos, certo? Mas eu só quis trazer esses ativos para mostrar para vocês que aqui a gente tem um fundo imobiliário um pouco mais arriscado, a gente tem um fundo imobiliário Kizu 11 que investe em outros fundos, então você já tem uma segurança maior, e o TRXF11 que você consegue saber onde é que estão localizados cada um dos empreendimentos que esse fundo imobiliário possui. Então muitas vezes você é cliente do Açaí Atacadista, pelo menos aqui na minha cidade de Campina Grande, esse imóvel daqui, ele pertence a esse fundo imobiliário. Então, o Açaí, por exemplo, ele paga todo mês por volta de R$ 307 mil de aluguel ao TRXF11. Eu digo esse Açaí no caso da minha cidade de Campina Grande, na Paraíba, fora os outros diversos imóveis que esse fundo imobiliário possui distribuídos aí por todo o Brasil. Beleza, pessoal? Então, o que é que você achou? Se você tivesse um dinheiro desse, 254 mil reais, 480 mil reais, você preferia investir em um imóvel físico para ter um aluguel como esses aqui e que incide, por exemplo, o imposto de renda e tudo mais? Ou você preferia investir em fundos imobiliários, que você tem uma segurança, você tem uma facilidade maior e uma liquidez maior também nesse mercado, sem contar com a rentabilidade que a gente viu por aqui, né? Então, diz para mim aqui nos comentários, em que você investiria? Imóveis físicos ou fundos imobiliários. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo aí e compartilha esse vídeo também com outras pessoas para que elas tenham acesso a esse tipo de informação e venham investir em fundos imobiliários junto com a gente. Beleza? Então era isso no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, na próxima semana. Valeu!